Olha, conosco na manhã dessa sexta-feira, feriado, a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta sexta-feira da paixão. Hoje para você é meia folga, né? Meia folga, não vai ter 3 em 1 hoje, pessoal. Voltamos na segunda-feira. É isso. Ô Vera, na medida em que vem à luz os vídeos das delações da Odebrecht, descobre que as relações de Lula com a empresa são bem anteriores ao primeiro mandato dele. É possível, diante de tantas evidências, Vera, acreditar no discurso de Lula de que não existe prova de nada? Ontem ele deu uma entrevista para uma rádio da Bahia, né? Exato, Tiago. Fica muito difícil, porque ele já era chamado de amigo, né, na planilha. E aí, quando você assiste os depoimentos do Emílio Odebrecht, o patriarca hoje da empresa, fica muito evidente que essa relação era de amizade mesmo e era muito antiga, bem anterior ao primeiro mandato, como você disse. Ele narra, por exemplo, que já nos anos 70, quando Lula ainda era um sindicalista, ainda não tinha nem fundado o PT, ele ajudou a empresa a debelar uma greve no polo petroquímico de Camaçari, lá na Bahia. A greve estava muito acirrada, havia uma greve geral, e o Emílio chamou o Lula lá para aplacar os ânimos dos funcionários. Diz que ele criou as condições para que se passasse a ter uma relação diferenciada com os sindicatos. E a partir dali se desenvolveu uma relação de amizade, e ele começou a perceber que o Lula era muito intuitivo e pegava as coisas muito rápido. Isso a gente consegue perceber agora. Aí ele diz que sempre apoiou o Lula nas campanhas, financeiramente, diz que a Odebrecht teve uma participação importante na elaboração da chamada Carta ao Povo Brasileiro, como ficou conhecido aquele documento divulgado na campanha de 2002, em que Lula fazia uma espécie de conversão ao mercado e ao capitalismo. Então você vê que realmente era uma relação de amizade que foi se reforçando quando ele chegou ao poder, e aí com benefícios mútuos, tanto para a empresa quanto para o partido e para o próprio Lula, que passou a gozar de uma conta corrente ali, mas praticamente ilimitada na empresa, que ia desde a reforma do sítio até saques em espécie, comandados pelo ex-ministro Antônio Palocci. E essa amizade continua ou perdi por outra? Qual tem sido agora ou terá sido a estratégia da Odebrecht, do Lula, para rebater os efeitos deletérios dessas delações? Olha, José do patriarca? Seguinte, a amizade continua. O Emílio Odebrecht relutou muito em entrar em delação. O próprio filho não queria fazer delação, decidiu-se que a empresa iria para a delação depois que os mecanismos de repasse de recursos, principalmente no exterior, foram descobertos pela Força-Tarefa da Lava Jato, mas mesmo depois que se definiu que todos iriam, tentou-se até o último minuto que Emílio Odebrecht ficasse de fora, porque ele justamente relutava em entregar o amigo. O filho já disse o seguinte: olha, quem era muito próximo do Lula era o meu pai. Eu tinha mais relação com a Dilma, apesar de ser uma relação conflituosa, mas o meu papo direto era com a Dilma. Então essa amizade continua, tanto que você vê quando o Lula nega, faz as negativas todas, ele procura dizer, ele não põe a culpa em cima do Marcelo Odebrecht. É engraçado, né? Ele diz, olha, o Marcelo deve estar submetido a muita pressão para ter dito o que disse. Quando a gente vê os depoimentos, vê um sujeito que, apesar de estar 2 anos preso, está bem apessoado, muito fluente ali, muito senhor de si, não parece ser ninguém que está passando por privações. Agora, você me perguntou das estratégias, né, deles para conter os danos daqui para frente. Estão muito preocupados, Joseval, porque o que os executivos da Odebrecht descrevem é uma relação contínua de passagem de dinheiro público para o PT e para o Lula, para familiares do Lula, para o irmão do Lula, e você vê que ele não se furta nem a negar. Ele diz, olha, se a Odebrecht quis dar dinheiro para o meu irmão, o problema é deles. Numa mostra aí, mais uma demonstração de caráter do ex-presidente Lula. Mas a estratégia agora vai ser monitorar os petistas. Por quê? Porque ele segue dizendo, eu nunca pedi dinheiro a ninguém, eu desafio alguém a provar que tenha dado dinheiro diretamente a mim. Porque esse dinheiro era passado por intermédio do Palocci. Então o maior fio desencapado nesse momento se chama Antônio Palocci. Eu já tinha dito isso aqui antes dos áudios virem à tona, e isso agora ficou muito evidente por quê. Então eles estão monitorando direto o Palocci, os petistas fazem visitas, conversam direto com o advogado, não por acaso o Batóquio é advogado do Palocci, mas é advogado do próprio Lula em algumas ações.
Eles vão monitorar também muito de perto o Vacari, que é outro petista que está preso há muito tempo. Se algum deles confirmar que esses repasses das empresas aos quais eles tinham acesso iam de alguma maneira para o Lula, está acabado o jogo para ele. Então a ordem agora é impedir que qualquer um desses dois faça a delação premiada, que são as duas delações mais bombásticas que podem vir agora, muito mais que Eduardo Cunha, muito mais que qualquer outro. Se o petista, que foi o elo do dinheiro, fizer um depoimento dizendo que entregou o dinheiro para o Lula, game over, acabou o jogo para ele. Vera Magalhães, bom feriado para você, boa Páscoa, tudo de bom para você, para sua família, e até segunda-feira aqui no Jornal da Manhã, no estúdio, hein, Vera? No estúdio. Para todos vocês também, uma boa Páscoa, para todos os nossos ouvintes e uma boa programação de Páscoa aí da Jovem Pan, que vai ser especial.